Então, Marcos capítulo 5, verso 36. Eu vou usar um texto isolado, eu não vou falar muito da passagem, mas eu vou pegar só a palavra que Jesus disse, né? O que Jesus disse ali, para mim está a grande revelação. Está assim, ó. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas. E o tema da mensagem é esse aqui, ó. Diga comigo: crer somente. O tema da mensagem é esse aqui, ó. Crer somente. Só esse aqui. Isso aqui foi tremendo. E vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, graças, Senhor, nós te damos, ó Deus, nesta noite. Nós queremos te louvar, te engrandecer, exaltar o teu santo e maravilhoso nome. E a palavra que o Senhor me revelou por essa semana, que, meu Senhor da glória, foi tremendo na minha vida, que possa revelar o teu povo. Eu lembro de Paulo, quando escreveu aos Filipenses capítulo 3, verso 3, ele disse: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, eu não me canso de dizer, Senhor, as mesmas coisas, para ficar frisado, para praticarmos para a glória do teu nome. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais eu guardo e mais eu glorifico o teu nome. Fica conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Vamos sentar, irmão, vamos desocupar as mãos, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Crer somente. Eu não vou pregar sobre essa passagem, um dos principais da sinagoga era Jairo, era um dos líderes lá do Sinédrio, do poder religioso, da cura da filha dele, do milagre, apesar de hoje ter um pouco a ver com milagre, né, com maravilhas. Essa semana eu passei para os irmãos, né, um vídeo do pastor Luciano Subirá. Se você não assistiu, assista. Estou chamando e convocando o pessoal lá de Caxias já, vou falar aqui com o Vilar dos Tedes também, convocando o povo para um propósito de jejum, né, de jejum, oração, palavra, porque é justamente sobre isso que eu quero falar. E eu e a maioria aqui que vem de raízes pentecostais, né, nós somos uma igreja pentecostal, mas eu vim de uma igreja chamada Deus é Amor, e lá o negócio é estreito. Muito bom, muito bom. Mas é uma igreja que só trabalha com libertação, né? Uma igreja que trabalha com libertação, uma igreja assim, todo mundo jejua muito, todo mundo ora muito, sabe? Tem muito milagre, muita cura, muita maravilha, e eu louvo a Deus pela minha passagem por lá. Mas depois que a pessoa é liberta, ela não tem muito o que fazer, né? Que já que a igreja só trabalha com isso, né? Então por isso, pastor, a igreja do Reteté acerta, nossa que acerta, presbiteriana que acerta, a universal que acerta. Não, as igrejas são como uma faculdade, né? Então se você quer ser engenheiro e chega lá na faculdade e escolhe medicina, aí você não vai gostar da aula, você acha tudo chato. Por que não se fala da engenharia? Porque eu quero falar sobre construção. A faculdade, é você que está errado. Você que está errado, você que tem que escolher o seu lugar, a sua faculdade, né? Você gosta de medicina, bisturi, sangue, vai para a área da medicina, e aí você vai gostar da aula, vai se identificar, e tudo aquilo que você faz por amor, faz por prazer, se torna leve, se torna rápido, se torna prático, né? Você não vê muito sacrifício. É por isso que pessoas que vão trabalhar numa certa área só para ganhar dinheiro e não faz o que ama, sofrem um estresse terrível, aborrecimento terrível, né? A não ser que seja excessivo, de exagero e tal, mas não ama fazer aquilo. Quem ama faz de graça, faz por amor, mesmo sofrendo. É um chamado. Quando você tem um chamado, como é que você identifica o seu chamado? Aquilo que você tem prazer de fazer, aquilo que você, se puder, faz de graça, faz por amor, até paga para fazer. Esse é o teu chamado, então o que você gosta de fazer. Então trabalhe no reino, né? Por isso que a igreja nos chama de igreja, de corpo, porque Paulo falou que um é braço, até perna, até olho, né? Em Coríntios capítulo 12, e só quando estamos unidos formamos um corpo. Então não adianta a pessoa ser um braço, mas está fora do corpo, é uma perna, mas não precisa de igreja. Você não precisa de igreja para ser salvo, mas o que salva diz que você precisa da igreja. Então automaticamente não tem como fugir disso, você faz parte do corpo, né? E eu acho maravilhoso, o que eu quero falar hoje nós cristãos pregamos sempre ao mundo, né? Pregamos para psicólogos, pregamos para psiquiatras, pregamos para doutores,
E hoje eu acho maravilhoso que eles estão chegando à conclusão de algumas coisas, né? Estão descobrindo coisas que a Bíblia sempre disse. E por isso que eu peguei esse texto aqui de Marcos capítulo 5, verso 36, e quero só, né, ressaltar essa frase: crer somente, porque sempre foi assim. Deus sempre disse: enquanto você me obedecer e andar nos meus estatutos, a promessa vai estar sobre a tua vida, tua maravilha e tal. Então deixou algumas coisas, né, para o povo de Israel, para o povo de Deus. Lá no povo de Israel, né, já falava das leis da circuncisão, da purificação. Hoje que se, né, entende-se por que tinha que ser feito daquela forma. Nós já falamos aqui em outras mensagens sobre a circuncisão, né, a grosso modo, assim, na minha ignorância, para você entender, é como se fosse uma operação de fimose, né? Os judeus tinham que fazer, ninguém sabia por que era aquilo, tinha que fazer, tinha que ter a marca. Mas hoje, né, a medicina chega à conclusão que realmente, né, por que mandou circuncidar ao 8º dia? Por que tem que circuncidar a criança ao 8º dia, cortar o prepúcio ao 8º dia? Então, porque o 8º dia é a maior concentração de vitamina K no corpo humano, e vitamina K é responsável pela cicatrização das feridas. Ai, que maravilha a circuncisão. Hoje se descobre que libera o hormônio, e aí no seu nome correto, não lembro agora, mas uma criança com 12, 13, 14 anos já está com um corpo de 20, desenvolve muito mais rápido, além da limpeza, de vários outros benefícios e tal. E por isso os judeus se casavam com 12 anos, 13 anos, rápido, desenvolvia rápido. Deus queria multiplicar rápido, né? Quer fazer rápido. E aí hoje tudo se explica. Já falamos da mensagem do deserto, que Deus tinha preparado lá. Mas o que eu quero falar hoje aqui, eu quero falar sobre jejum, oração e palavra. Só sobre isso e rápido. Essa semana eu assisti mais um vídeo do pastor Luciano Subirá, e me trouxe muita memória, sabe, da Deus é Amor. Que a galera orava muito, jejuava muito, então tinha muita cura, sabe, muito milagre, tinha muita meninice também, no meio reteté, tem muita gente de Deus, sabe, tem muito homem de Deus, mulher de Deus, mas tem muito falso também, tudo misturado, enfim. Mas eu lembro da força do jejum, quando Jesus disse assim: vocês não expulsaram demônios pela sua fé pequena. Ele disse: porque é necessário muito jejum e muita oração para expulsar legiões do demônio. E propriamente o texto não quer dizer que se você jejuar muito, orar muito. Ele fala da pequenez da vossa fé. É que quem jejua muito e ora muito vai aumentar muito em fé, sabe? Então ele vai ter essa autoridade, essa confiança. E o jejum, eu não vou nem trazer muito na área teológica hoje. Eu vou falar na medicina, na psicologia, na psiquiatria. Que coisa maravilhosa. E aí é onde eu talvez peque aqui, porque eu vou só falar aqui o que eu lembrei, que eu peguei rápido nos vídeos, porque assim, eu falei com o Senhor, não vou deixar de levar essa mensagem não vou deixar essa mensagem, porque hoje lá de manhã, lá na escola dominical, estava eu, Ione, Tamires, irmã Enila, um pessoal, como essa palavra que nos motivou a consagração do jejum. Sabe, como se descobriu algo sobre jejum, quebrou alguns mitos, e isso aqui, que Deus te abençoe, que te incentive a jejuar também. Eu chego a comparar que o jejum, pastor Clécio, tá? Não quer dizer que você tem que pensar assim ou é isso não, mas o jejum, a impressão que me dá, que me passa, é que ele me coloca na frente de Deus, pertinho. A oração faz com que eu converse com Deus, e a palavra faz com que eu entenda a mente de Deus, o que Deus pensa, sabe? Então esse tripé aqui, essas três coisas que marcaram muito a minha vida, né? Eu já falei de tantos milagres e maravilhas para vocês, né, que nós presenciamos através de revelações, de profecias. Todo mundo que tem revelação, paralítico, anda, cego, vê, toda essa galera jejua muito, ora muito, todos eles. Não tem um que não jejue muito e não ore muito. Mas o jejum, eu percebi que causou alguns males a alguns irmãos meus. Teve irmãos que teve problema de rins, perdão. Eu estou falando rápido para a gente ganhar tempo aqui. Pastor Genivaldo mesmo, muito amigo meu,
já teve lá umas 2 ou 3 ressurreições, sabe? Ressurreições assim, de pessoas que levaram lá mortas mesmo, desenganadas e tal. E ele me dizia que um dos maiores sonhos dele era ver, orando assim, pessoas ressuscitando, sabe? E várias curas, vários milagres lá que está tendo e tal. Tentar trazer ele aqui. Mas o que eu quero falar sobre o jejum hoje é dentro da própria área da medicina. O doutor Jonathan, deixa eu ver o nome dele aqui, Leôncio, agora perdi o nome dele também. Queria dar referência aqui legal, mas infelizmente perdi também. Então deixa eu ver aqui o que eu anotei para você. O doutor Jonathan, depois eu lembro sobre o nome dele. O doutor Jonathan disse o seguinte, que o jejum hoje é provado que ele aumenta o poder de concentração, a pessoa consegue se concentrar melhor, de criatividade, de produzir mais, facilidade em aprender, recupera células que estavam envelhecidas e quase não serviam para nada, e essas células são reativadas, neurônios que crescem mais, poder de decisão, melhora a memória. E ele falou aqui de um prêmio Nobel de 2016 que um japonês ele descobriu. Eu anotei aqui, ó, vou anotar só que eu lembro um pouco da autofagia, que são células que vão ficando velhas e o jejum as renovam. É impressionante, ele fez um estudo sobre isso e ele provou que através do jejum ele recupera essas células. E de 2016, eu queria pegar o nome do homem e tal, tudo isso eu perdi, né? Mas depois a gente vai, outro dia eu vou trazer isso aqui. Reduz inflamação e estresse, desintoxica. Olha só, isso aqui é muito interessante, porque agora estão fazendo muito jejum intermitente, né? Hoje vocês estão vendo artistas que estão querendo emagrecer. Você tem uma ideia? Eu sempre jejuei assim completo, né? Água, comida, tal, enfim. Mas existe jejum à base d'água, que acredita ser parcial. E o jejum à base d'água, ele não te prejudica em nada, muito pelo contrário, ele te beneficia muito, porque o jejum em água não causa problema dos rins, né? Não tem problema de rins. Não dá para usar esse texto aqui sendo categórico, dizer que Jesus não bebeu água no deserto, mas o texto de Mateus 4 diz assim: depois de ter jejuado 40 dias, Jesus teve fome, só, sabe, não fala que teve sede. Alguns estudiosos acreditam que se ele não bebesse também teria fome e sede. Acredita que se tenha bebido água? Não dá para ser aqui, né, categórico dizer que mas há uma probabilidade muito grande. E o pastor Luciano Subirá, ele já fez isso 3 vezes, jejum de 40 dias, só na água, acompanhado por médicos e tal. Queria muito que você assistisse esse vídeo, passei lá no link, né? Teve acompanhamento, começou com 5, 7 dias, 20, os filhos dele fazem agora de 7 dias, de 20 dias, enfim. Isso me animou muito, porque quando eu jejuava jejum total, e o que ele explicou foi muito legal. Agora a área de experiência espiritual, que acontece comigo também. Juju jejuou 3 dias, né, Ju? Olha só, o Jurandir, eu lembro do Jurandir quando eu fui na casa dele pregar sobre Apocalipse, e ele ficou com aquilo na memória. Ele botou um propósito com Deus de jejuar 3 dias, sem comer e sem beber, ou foi com água? Sem comer e sem beber. Isso aqui é tremendo que você vai aprender aqui. O jejum é interessante. O pior dia que tem é o primeiro, né, Ju? O pior dia que tem é o primeiro. Aí vem a dor de cabeça, vem o mal-estar. Cara, você pensa na comida e um montão de coisa. O segundo é mais ou menos. No terceiro você fica normal, igual a gente está aqui, ó. Aconteceu contigo, Ju, também? Fica normal. Eu fui entregar no terceiro dia porque eu fiquei com medo, eu não tinha muita experiência as primeiras vezes, porque eu pensei o seguinte: está acontecendo nada, mas de repente, né, dá um para aí de vez aí, sei lá, meu irmão, não tem médico, pode não ter acompanhamento de ninguém, de repente dou um piripaca aí, porque a gente viu na Bíblia que de comida e de bebida o máximo de 3 dias. Então até os pregadores não gostam muito de fazer mais de 3 dias, né? Não gosta de arriscar. Lembra de Esther, quando Esther foi falar com o rei: ó, mando todo mundo, crianças, animais, idosos, todo mundo vai jejuar 3 dias e 3 noites comigo. Esther, e ninguém morreu. Tu sente uma dor de cabeça, tu sente uma tonteira, você que é dependente de café. Esse desintoxicar aqui é uma coisa muito interessante, porque
eu perdi isso, cara. Isso aqui é minha revolta, é isso. Mas eu vou explicar aqui do meu jeito. Depois eu vou pegar com mais detalhe. O teu corpo, né? Hoje a medicina chega à seguinte conclusão: que há uma necessidade da pessoa jejuar. É necessário ficar por um tempo sem comer, só bebendo água com limão, limpa, purifica, tal. Aí a explicação, coisa muito interessante. Ele falou: o teu corpo, quando ele não tem alimento, né? Quando ele não tem alimento, ele faz o seguinte: ele vai buscando açúcar e gordura de algum lugar. Por exemplo, eu tive problema no fígado. A Ione teve problema de prisão de ventre, que tinha desde de criança, sei lá, muito tempo. O meu foi pelo milagre, as irmãs oraram lá por mim na hora e tal. Mas o que aconteceu na explicação lá do doutor? O corpo é assim, como ele não está recebendo gordura, e vou falar grosso modo aqui na minha ignorância, vamos supor que o teu fígado, ele só pode ter 50% de gordura, mas ele está com 80%, então tu está com gordura no fígado, e isso pode te levar a problema. Você tem um problema no estômago, você tem um problema de glicose, vamos supor que você é considerado um diabético acima de 110, 120, né? Um pré-diabético aí, de 80, 100, 110 é normal, mas você está com 150, e está com muito açúcar, tal, enfim. Quando você começa a jejuar só na água, vai 1, 2, 3 dias, o corpo começa a sentir falta da gordura e da glicose e da açúcar. Aí ele começa olha só, isso aqui foi tremendo. Ele vai puxar da onde está em excesso. Aí o fígado que está com 80, ele identifica que ele está com 80 e ele arranca esses 30 de lá. O açúcar, ele vê aonde está demais, se só pode ser até o 100, você está com 150, ele vai lá e pega esses 50 para fortalecer o corpo. Cara, isso é... Rapaz, quando eu falo assim, crer somente, Jesus mandou jejuar. E assim, tudo atribui ao espiritual. Né? Não tem a condição hoje, esse poder, esse recurso, né? Como está hoje, computador, né? Internet, todo para saber. Então na época era crer somente. Jesus falou, faz, pronto, acabou. É isso que nós vamos fazer. Então, agora, né, tem artista fazendo jejuns. Eu emagreci 5 quilos em 2 dias, 3 dias, só em água. Então, quem quer ficar magrinho aí, né, aproveite. Fique na água, olha a coisa tremenda, cara. E ele começa a colocar o corpo todo em ordem. Aí o poder de concentração, o poder de inteligência, o poder de decorar, o poder de... tudo através do jejum. Olha, só você tem uma ideia rápida do que ele puxa do açúcar, que traz energia para o corpo. Eu lembro de uma reportagem de uns caras que ficaram 5 dias em alto mar, ou 10 dias, sei lá, não lembro agora. Aí ficaram lá. Só que o cara no 5º, 6º dia já estava morto, sem força, né? Sem força nenhuma, já estava entregue lá no sol, chuva, terremotos, né? Sei lá o que acontece dentro do mar, né? Que legal. Aí estava lá. Quando um falou assim, tubarão, meu irmão, um tinha caído na água, sabe? Um tinha caído na água de tão fraco. E na reportagem, quando ele falou assim, o cara olhou que viu o tubarão, o cara, tubarão! Meu irmão, pensa nos caras. Os caras ficaram, já assim, rapidinho, meu irmão. Aí como é que ficaram fortes se os caras estavam mortos? Você tem uma ideia? O que é isso? De jogar o açúcar para tal lugar, tal explicação científica lá que eu perdi tudo. O que acontece? Você imagina isso aqui, ó. Você está morto, você está 3 dias sem comer, sem beber, tu tá, né? Pode estar assim. Tá. Aí de repente, pá, tiro! Irmão, que? Né? Campo Tijuoso, cuidado! Puta, meu, que a galera é arriscado, nada, você já está acostumado. É arriscado falar isso. Cara, mas automaticamente a adrenalina, tal açúcar que puxa para tal lugar, que vai para outro tal lugar, as explicações dele. Cara, eu fiquei maravilhado com o jejum. Sabe, como hoje é saudável, sabe, jejuar à base d'água, sabe, não se jejua mais de 3 dias sem comer e sem beber, sem relação sexual, como Paulo disse, tal, em combinação, né, com o cônjuge. Cara, que coisa fantástica do jejum. Aí tem muito mais coisas que agora eu perdi tudo também, mas outro dia eu trago. E deixa eu falar agora sobre o poder da oração, né? Olha só o poder da oração. Eu vou começar assim pela psicologia, você entender.
Olha a psicologia. A pessoa chega num psicólogo, na grande maioria, os psicólogos dizem, eles são assim, ó. A pessoa está cheia de problema, aí a pessoa senta lá no divã, no sofá, né? Você fica lá no sofá, tá? E aí começa a falar, fala o que você quiser. O que você quiser. Não, o quê? Larguaço. Não é bem carioca, larguaço. Aí tá o cara ou a mulher, sei lá, falando. Não, porque a criança aí chora e ri, aí tal. A maioria das vezes, principalmente nas primeiras sessões, a pessoa falou 1 hora, o psicólogo não deu uma palavra, não falou nada. A pessoa se levanta e fala assim: doutor, muito obrigado, já estou me sentindo bem melhor. Ele falou nada. Mas o que acontece? A pessoa que vai falar, ela quer só um ouvinte, ela quer expor seu problema, ela não quer ser julgada, ela não quer saber que ela está certa, que ela está errada, ela quer expor, ela precisa colocar isso para fora, porque tem coisa do marido não vai falar para qualquer um, tem coisa da esposa não vai falar para qualquer um, aí se falar isso, quem souber acaba com a vida dela, então não tem quem falar, sabe, se um trauma de infância, que foi violentada, que o marido é um cavalo, que a mulher dá tiro, sei lá qual é o problema, e aí está lá, está falando tudo, não, é isso mesmo, quando acaba, a mente dela entende o seguinte: uma pessoa que ouve, que não a julga, que entende e que vai procurar ajudá-la. Vê se isso não é oração. Veja se isso não é a oração, né? Quando você vai falar com Deus, que pode Deus não falar nada, mas simplesmente você falar com Deus, saber que tem alguém que te ouve, que alguém te entende, que vai procurar te ajudar, que vai resolver o teu problema, que entende a tua dificuldade, que você só quer que Ele ouça. Cara, olha o poder da oração. E aí o que ativa? A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ou seja, a fé é o seguinte: eu sei que Ele está me ouvindo. Isso já faz um bem à pessoa tremendo. Não estou nem falando de teologia não, hein? Estou nem entrando em Bíblia não. Isso aqui é só o que eles estão descobrindo agora. Só o que eles estão descobrindo. Psicologia, medicina, psiquiatria, né, galera? Olha só que coisa maravilhosa. Aí, eu anotei isso aqui, eu lembrei que ele falou que primeiro benefício da oração: suportar a dor. Quem ora suporta muito mais a dor. Você vê que na Bíblia todo mundo, quando ia para a tortura, ficava em oração. O corpo ele entra numa espécie de anestesia, ele fica anestesiado. Olha só, né? Aí a palavra também não consigo explicar lá da medicina. Mas deixa eu ver se você consegue me explicar, você consegue me entender. Quando você está com muito medo, está muito tenso a situação, por exemplo, você está correndo, olha o tiro, não sei o que lá, tal. Tem pessoas que ficam sangrando assim, ficam olhando assim: cara, estou sangrando, ele tomou um tiro. O cara não sente que tomou um tiro? Ele não sente que tomou um tiro? Está entendendo? Por causa daquela adrenalina, por causa daquela coisa toda, libera, sabe, a substância que protege e tal. Dá para entender? E essa substância que eu não sei o nome, não sei se é dopamina, endorfina, adrenalina, o que for lá, mas isso é liberado também na oração. Você vê que quando Jesus vai para o Getsemane, ele ora, ele sabe que vai ser entregue, ele sabe o que ele vai passar, mas ele ora ao Pai. Cara, isso aqui é maravilhoso. Por que Jesus ora? Sabe, por que Jesus ora? Porque Deus quer ouvir a sua oração, porque quem depende de você não é Ele. Sabe, é como o Pai está ali preparado para dar tudo, mas Ele quer ser consultado, Ele quer que você vá até Ele, sabe, porque é princípio de nós termos que ir até Ele, e eles chegaram à conclusão que isso está no corte cerebral, né? No cérebro humano existe uma massa que envolve o cérebro, nós já falamos aqui, né? Das vários tipos de inteligência, né? Linguística, lógica matemática, pictórica, natural, interpessoal, né? Pessoa que não sabe fazer uma conta, não sabe escrever o nome dela, mas olha para você, te desenha. O cara não sabe nada, pega um instrumento, toca, tu chora, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer coisa, não sabe nada, mas vai tocar. Isso são que eles falam, nós chamamos de talento, né? Nós chamamos de talento, e eles chamam de inteligência, né? Inteligência do córtex. E olha só que coisa interessante, e ele fala de seu portador, e aqui ele citou a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 8, faz muito sentido, e aqui teologia. Paulo falou assim, ó: em tudo somos atribulados. A tribulação vem de fora,
mas não angustiado. A angústia é o lado de dentro. O externo acontece, mas nunca o interno. Você lembra quando o Satanás queria tocar em Jó? Ele falou: você vai tocar no bem, você vai tocar na carne, você vai tocar no filho, você vai tocar no carro, na casa, em tudo, camelo, animais e tal, mas você não vai tocar na mente dele, o lado de dentro dele, a alma dele, a vida dele. Olha que coisa, perplexo, mas não desanimado. Vê que o perplexo é o por fora que você vê, e o desanimado por dentro. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então é sempre a coisa externa, mas nunca consegue atingir o interno, por causa da oração. Porque se o diabo conseguir atingir a mente, acabou você. É por isso que Paulo falou aos Coríntios capítulo 2, verso 16, ele disse: nós temos a mente de Cristo. Se a tua mente fosse boa, não precisava a mente de Cristo. Você vê como nós somos maus, nós somos ruins. Nós precisamos da mente de Deus. Por isso, pensar como Ele pensa, ver como Ele vê, agir como Ele agia, ser parecido com Ele, é ter as mesmas ações. Crentes que não negavam a fé porque oravam, aumenta a reconstrução cerebral. Isso tudo pessoal que ora, que eles chegaram à conclusão. Reativa neurônios inutilizados, treina para desenvolver o cérebro, concentração e atenção, felicidade, e descansa mais que o sono. A oração, cara, que coisa tremenda. Isso aqui, rapaz, se eu vou conseguir explicar isso aqui, mas vamos lá. Quem passa vigílias e vigílias orando, no outro dia o sono não é o mesmo não. Por que você pensa? No natural você pensa o seguinte, quem foi de vigília aqui? Quem foi de vigília? Vivi em vigília? Jesus, misericórdia. Só o Sancler? Meu Deus. Então vamos voltar a esses tempos, né? Vigília. Sabe o que acontecia com a vigília? Eu ia direto para o trabalho e eu não ficava cansado. A gente ficava na vigília direto, porque na nossa mente era o seguinte, a minha mente era o seguinte. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, verso 19, eu acho. Ele disse assim: como era o nosso corpo para o pecado e para a iniquidade, agora fazei para a santificação. É o que Paulo está querendo dizer, o seguinte: como é que você fazia no mundo? Passava a noite, né, sem dormir. Por que você não faz isso na obra de Deus? Não trabalhava. Por que você não trabalha na obra de Deus? O que você fazia lá? Você fazia bem feito, você era bom, tal. Por que você não faz na casa do Senhor? Paulo está falando isso. Por que não faz para Deus agora? Então ficava a minha mente assim, a gente virava a noite de carnaval, né? Passava a noite, doidão, tal, ia para trabalhar, ia todo ruim, né? Mais morto que vivo. Mas ia. Aí ficava aquela cobrança assim: agora nós somos crentes, e para vigília vou trabalhar no outro dia. Quando não era crente não tinha esse negócio de vigília, né? Não tinha negócio de pensar em nada, em perigo. Aí é o mesmo papo, né? Pastor chegava 3, 4, 5 horas da manhã, sozinho, né? Aquela coisa toda, doidão, ia trabalhar, tal. Aí quando a gente ia para vigília, a gente sempre atribuiu o poder de Deus, que na verdade é. E a gente ficava na vigília direto, maior glória, maior poder, e ia para o trabalho. Fala: cara, tu tá com sono? Não estou com sono, não, estou com sono. Aí a gente diz o quê? É o poder de Deus, meu. E é mesmo. Mas hoje, os neuros realmente dizem que quando a vigília é oração direta, né? Oração direta. Quando você está orando, o teu cérebro está descansando mais do que como se estivesse dormindo. Isso aqui é tremendo demais, irmão. Jesus passava a madrugada orando, madrugadas e madrugadas orando, e a galera toda na vigília orando, e quando a gente ia para o trabalho no outro dia, fala: cara, impressionante, é o poder de Deus, está o milagre. Porque eu entendo, vou te explicar na minha ignorância aqui, como é que Deus faz, que eu já presenciei isso várias vezes, mas vou falar de um jeito aqui que a gente possa entender. Vamos supor que você tivesse um câncer, e aí eu tenho um câncer que não tem cura, ninguém sabe, ninguém descobriu a cura, mas o que cura esse câncer seria a vitamina do genipapo. Alguém sabe o que é genipapo? Meu Deus, é uma fruta, ela é uma fruta, parece um coco murcho, assim, mas bastante carnuda assim, mas
né, meio, lembra um pouco o abacate e tal, mas genipapo. Muito bom, o Zé gostou de genipapo. O Zé também come qualquer coisa. Aí, ruim que um troço, aquele troço. Aí, o genipapo, ele tem as vitaminas que curam o meu câncer. Mas ninguém sabe, presta atenção aqui que eu vou te ensinar, te mostrar como é que Deus faz muitas vezes. Ninguém sabe que o genipapo cura câncer, a medicina não sabe, você não sabe, tua avó não sabe, o pai, o índio, o cacique não sabe, ninguém sabe, o pajé não sabe. Aí chega o Zé, pastor, vamos buscar no monte, pastor, vamos orar, Deus vai te curar desse câncer, pastor. Não, tem que orar, aí eu vou pro monte com o Zé, pastor, tem um monte lá do meu amigo, que é lá em Minas. O que a gente vai fazer em Minas, cara? Mas vamos lá, meu irmão, vamos buscar o Senhor, lá tem uns irmãos de fogo. Aí eu vou para lá, vamos para o sítio, e lá tem um pé de genipapo, olha só. Aí a gente está lá orando, está buscando, está poder, e a glória tal. Aí, tu já comeu genipapo? Não, nunca comi não. Aí eu como o genipapo. Aí eu sou curado, correto? Porque o genipapo curou o meu câncer. E aí eu estou curado, e pá. Aí eu vou fazer os exames, eu estou curado. Quem me curou? Deus. Aí o médico, algumas, né? Tem umas que Deus não dá explicação mesmo não, mas uma grande parte é assim. Aí vai fazer o exame. Peraí, deixa eu ver, fazer o exame e tal. Não, você atribuiu um tipo de vitamina aqui que a gente não tá. Tu comeu alguma fruta? Não, eu comi um genipapo. Aí o cara pega o genipapo, estuda o genipapo e vê que o genipapo tem a proteína que cura o meu câncer. Ele que está estudando, ele diz o seguinte: não foi Deus que te curou, deu sorte de ter comido genipapo. O problema está aqui, ó, presta atenção. Deus está aqui, ó. Isso aqui, vocês são espirituais, vão entender. Olha o que Deus fez. Deus sabia que tinha um genipapo lá em Minas. Sabia que o Zé tem esse parente que tem esse genipapo lá. Deus usa o Zé para me convidar. Eu vou para o monte, vou para aquele lugar. Deus faz com que eu coma aquele genipapo e seja curado. Ali está Deus. Deus levou toda a situação, preparou tudo para que eu fosse curado daquela forma. Então esse preparo é que eles não conseguem entender de forma alguma. Então um psicólogo, um astrólogo e tal, hoje não, hoje tem crentes que são psicólogos, são juízes, são astrólogos, são vários, e outros se converteram também, cientistas, e hoje está muito mais fácil também pela ciência, né? Mas quando você começa a ver a palavra de Deus e ver Deus trabalhando, você entende que as coisas ocultas são para Deus e as reveladas são para o homem. O homem nunca vai entender isso. E aqui, ó, o poder da oração, né? Aí reativa neurônios também, desenvolvimento do cérebro, concentração e atenção, felicidade e descansa mais que o sono, né? Como eu falei. Vou partir aqui rapidinho para a palavra. E aí, o poder da leitura. Você sabe, não precisa nem eu falar muito isso, mas você sabe que o cérebro humano é como se fosse uma locomotiva. Quanto mais lenha você coloca, mais ele pega. Quem lê muito desenvolve muito mais o raciocínio, muito mais rápido, muito melhor, muito tudo. Você vê médico que estuda muito, juiz estuda muito, né? Advogado estuda muito. Todo mundo que estuda muito é acima da média. É acima da média. O raciocínio, ó, é rápido. Aqui, ó, a palavra. Não, isso aqui é parecido mais ou menos com as 5 pessoas que você convive. Aqui é uma espécie de conselho, né? Porque as pessoas que você anda é mais ou menos as 5 pessoas que você é amigo, você vai automaticamente ficar parecido com elas. Às vezes na gíria, no gosto, né? Quem gosta de futebol anda com a galerinha do futebol, quem gosta de estudar anda com a galerinha de que gosta de estudar, quem é crente gosta de andar com a galerinha de ser crente. Então você tem que escolher muito bem pelo menos aquelas 5 pessoas que serão suas amigas. E entre esses amigos, olha só, Jesus tinha vários, né? Foi escolhendo tal. Judas era uma questão de profecia, que a Bíblia diz que ele seria traído pelo amigo, né? Isso está no livro de Salmos. Mas o que acontece? Quando Judas vai falar com ele chama ele de amigo, porque é pessoa muito íntima. Você vê que os discípulos, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Tadeu, você nem se fala, porque entre eles, entre seus amigos, ainda vai ter alguns selecionados. Tem um que você vai ser confidente, tem um que você vai na casa dele, tem outros que não, sabe? Tem outros que têm plena liberdade, tem outros que não. Tem aqueles amigos que é só para contar tuas falhas, tuas fraquezas, rir, porque todo mundo precisa desse momento.
Todo mundo precisa desse momento dos amigos. Então você tem que saber selecionar esses amigos, né? Porque quando você quer contar alguma coisa, o amigo sempre vai te falar a verdade. Ele não vai te bajular, né? Ele vai mandar na latona mesmo. Não concordo contigo não, com essa visão aí e tal. E às vezes você fica chateado, não gosta, mas pela bagagem que ele tem de ser seu amigo, é por isso que o pastor geralmente tem esse peso, né? Como você me considera seu pastor, você tem praticamente, você acha, na maioria das vezes, que eu tenho resposta praticamente para tudo, porque todo o seu problema, e você acha que não tem condição de resolver, você vai me procurar, né? Por quê? Porque eu tenho um peso disso. Se eu cuido de 100, 200, 300 pessoas e vou ajudando, você pega essa confiança e acaba o meu conselho pesando com essas 300 pessoas. Por isso que a gente tem que ter o maior cuidado do que a gente fala, né? Eu estava falando com o presbítero Bruno. Quando nós somos pastores, presbítero, a gente tem que tomar cuidado até com a brincadeira. A brincadeira agora tem que ser de elogio, a brincadeira tem que ser colocar para cima. Eu não posso dar uma palavra assim de desânimo, porque a pessoa acredita. Não, é pilha, é brincadeira, mas vindo de um pastor, o peso é muito maior, sabe? Então a palavra, ela também me ensina isso, ó, de estudar, da pessoa que joga, dos vícios. Tudo isso acaba você vendo com essas pessoas que você convive. Agora voltando para a palavra aqui, melhor a escrita, a concentração. E aqui eu anotei, como ele disse, que eu achei muito maneiro, que a dedicação à leitura, ela funciona como um personal trainer também do teu cérebro. É aquela que motiva, é aquela, vamos lá, e vai dar certo, e vai pegar, sabe, está ficando legal, está melhorando. Porque cada vez que você sabe, quando você começou a ler, né, vai soletrando, vai juntando palavra, mas não é maneiro quando já está lendo rápido, que está bacana. Isso é o poder da palavra, ó. Melhora o vocabulário. Viu como é que o vocabulário já estou melhorando? Ó, pessoas que leem têm uma melhor cultura. Você tira por uma família, pega uma família que todo mundo lê muito, você vê que o estilo de vida dela é diferente, a cultura é diferente. São mais sábios em falar e mais sábios em agir. Já passa aquela impressão de ser muito mais inteligente, ser acima da média. Sabe, você fica no meio de um grupo assim, que fala assim, tu leu o livro do Jim LaHaye? Tu leu o livro do Tom Hanks? Tu leu do temperamento tu viu? Aí tu começa a olhar, ficar no meio daquela galera aí, tu fala, rapaz, parada, tu vai que nem me pergunta, né? Porque você já começa a ter a impressão seguinte, eu estou no meio de gente intelectual, né? De intelectual. Só na galera do intelectual, galera boa, galera de leitura, e ela já vai passando aquela impressão. E é muito legal, porque o poder da leitura, ela fala isso. O melhor da cultura, raciocina mais rápido, a melhor memória, e o DCD. O DCD na psicologia é assim: duvide, critique e depois determine. Quem lê muito adquire muito conhecimento automaticamente, porque se você quer ver um remédio, você lê a bula. Quem não lê, toma de qualquer maneira, né? Você pega, eu era o melhor vendedor, um dos melhores, porque quando chegava um produto, eu pegava para ler o produto, então eu sabia o que ele tinha, e aí eu via a necessidade do cliente, e eu falava assim, o que você está procurando? Não, é só para jogar videogame. Não, se for para jogar videogame, não adianta levar essa televisão de 5 mil reais, é só para jogar videogame, tem o mesmo tamanho de tela, é a mesma coisa, 3 mil, porque essa aqui é 5 mil, mas é porque tem essa coisa que não vai servir para nada para você, para jogar videogame. E o cliente passava a confiar em mim. Tu pensa assim, porque o que tem na mente de uma pessoa que vai comprar? O vendedor sempre vai me empurrar alguma coisa mais cara, não é isso? Essa já é queimado o vendedor. Quando eu vendo algo para você mais barato, você acha que eu estou lutando por você, você acha que eu sou teu amigo, tu acha que eu estou fazendo melhor para você. Olha só que coisa tremenda, né? Você ia comprar uma televisão de 5 mil, eu fiz você comprar uma de 2.500, você economizou 12.500 e vai ter tudo que você precisa. O que você pensa de mim? Cara, ele poderia ter me vendido a de 5 mil e me vendeu, que bacana, né? Às vezes nem é, às vezes a de 5 mil eu não tinha no estoque, eu não ia te vender. Tá vendo como é que já começa a mudar a figura? Tu tinha uma impressão minha, tu era um santo, né? Tu ia comprar por 5 mil e por 2.500, correto? Aí, poxa, ele é muito bacana, me vendeu de 2.500.
Não, porque eu sei que 5 mil eu não tenho estoque, quem tem é meu concorrente, você vai sair daqui e vai comprar lá, então eu desfaço isso daqui e vendo de 2.500, ó, já passei a ser o mercenário, do santo para o mercenário, pronto. Então, tudo é o poder do conhecimento, sabe? Se você tem um conhecimento, você fala, mas por quê? Por causa disso? Não, por causa disso. Não, mas a imagem não é a mesma coisa. Não, mas não, eu quero jogar videogame, mas não quero ter um negócio. E o cara quando tem o conhecimento, o cara que até aparenta ter conhecimento, já te causa um certo temor, né? Nós, Arthur, que foi da venda também, a galera da venda, funciona assim, você está numa loja, você está lá na casa, vai ser vendedor, aí entra um cara lá, isso não quer dizer nada, mas infelizmente é que se passa muitas vezes, o cara entra de chinelo, de bermudinha, de camiseta, meio chupando um picolé, quanto é essa geladeira? Quanto é essa televisão? Cara, brincadeira não tem nada que fazer não esse cara, entendendo? E às vezes esse cara é um endinheirado, esse cara que vai comprar tudo, é ele, não tem nada a ver, mas a aparência já julga muito. Agora, sai um cara de uma Land Rover, vem ele, a esposa e os filhos, o cara de terno e gravata, aí entra com a esposa, uma doutora também, bolsa da Vitor Hugo, a Nanda, né, que a minha esposa vende a Nanda, compra para minha esposa, aí vem da Nanda, aí chega ali, não, que a gente quer dar uma olhadinha, meu irmão, esse cara vai comprar geral, e às vezes ele leva um celular Xing Ling de 400 reais, e o pobretão, não, que eu ganhei um dinheiro aí no bicho, né, então para gastar, me dá 2 geladeiras dessas que eu vou mandar uma para. Aí o cara faz compra de 10, 15, 20 mil, já valeu o negócio, mas a aparência, sabe, a aparência às vezes te engana. Então o cara quando tem conhecimento, sabe, muda toda a história, então a coisa começa a ficar muito diferente, sabe, aí você vai tendo conhecimento da área, da venda, como é que funciona, que não tem nada a ver e tal, ali você pode ser enganado pelo que você está vendo, nem tudo o que é o que parece, nem tudo que brilha é ouro, e a Bíblia diz isso, nem todos que estão em Israel são israelitas, e pelo conhecimento você começa a desvendar. Olha, quer ver uma falta de conhecimento minha que eu padeci esses dias? E é interessante quando eu lembrei o livro de Provérbios, deixa eu ver o horário aqui, eu lembrei no livro de Provérbios, falta 10 minutos para não, vou tentar acabar aqui para vocês. Eu lembrei do livro de Provérbios que Salomão falou assim: a prudência tem que andar junto com a sabedoria. E eu achei muito interessante que ele fala de inteligência, prudência e inteligência, como se fosse não, são coisas distintas, são coisas diferentes. Ele falou assim: a sabedoria edifica, mas a inteligência é que se firma. E aí a sabedoria precisa andar junto com a prudência. Aqui como é que aconteceu? A sabedoria é você ter discernimento, né, do bem e do mal, saber o que é certo e o que é errado, né, como já falamos aqui, quando o pastor Tiago Brunet já falou isso também, que a inteligência te tira do problema, e a sabedoria não deixa nem você entrar no problema, porque a sabedoria é já, sabe, é como se soubesse sem ter experimentado, isso é a sabedoria, né? É um adolescente que diga assim, toma um cigarro, e fala, não vou fumar, não, experimenta. Olha o que é a sabedoria: eu não vou experimentar porque eu já sei o início, o meio e o final de quem fuma. Então, pela experiência do outro que só faz o mal, nunca fez o bem, eu não vou usar essa droga. Olha a sabedoria: ele nunca usou, ele não sabe o efeito que faz no corpo dele, mas o garoto teve o discernimento sem usar. Isso é sabedoria. Agora, prudência é uma coisa muito interessante, saber agir. Ele teve sabedoria e soube agir, soube dar uma resposta. Então o que acontece? Às vezes você tem o discernimento, mas você age errado. Isso é muito interessante, sabe? Esses dias eu vi isso na minha vida. Eu tive a sabedoria, o temor de Deus, mas eu não tive prudência, né? Eu já falei aqui para a igreja, meu carro bateu e eu fiquei muito chateado com meu filho, né? Se eu tivesse uma casa lá na igreja de Caxias, tinha ido embora, muito aborrecido, que ele pegou o carro escondido. Ih, tá gravando, né? Fica bonito aí. Foi o Felipe, só para lembrar aqui. E aí ele pegou meu carro. Na época eu fiquei muito chateado, muito aborrecido, porque o que aconteceu? Eu já não deixava ele andar de carro, né? Já tinha falado com ele. A diaconisa Bruna teve um sonho domingo. A Bruna teve um sonho domingo, falou: pastor, eu sonhei que o Felipe sofreu um acidente de carro, e ele sofreu um acidente, lacerava o corpo dele, destruiu o corpo dele todo, ao ponto de o senhor ir reconhecer o corpo, reconhecer pela mão dele.
Domingo. Quando chegou ela falou que teve sonho domingo. Quando foi na segunda ou terça-feira, a Érica estava orando de madrugada, me chamou e falou assim: Clésio, eu vi um demônio saindo do quarto do Felipe, muito preto aqui e tal. Eu falei: olha, se saiu, beleza, não pode entrar, mas se saiu, Deus está dando livramento, espírito da morte, vai libertar ou vai dar livramento, alguma coisa de cima, mas vamos orar, tá orando. Na quarta-feira ele sofre um acidente, né? E pela batida era para ele, né, destruir. Então o que aconteceu? Eu achei assim, se for o carro deve ser dos outros, né? E aí ele pegou o meu carro escondido e sofreu todo aquele acidente, bateu todo. Eu fiquei tão desnorteado. E aí eu falei assim: não, faz logo o brate, eu não quero conversa, vai aborrecer e tal. E nem fala que foi você, né? Fala que foi eu, que a maioria desse seguro nem cobre coisa e tal, enfim, o terceiro, né? Eu dirigindo e tal. Então bota aí que foi eu, papapá. E ali eu vi que era mentira. Mas bota isso aí e tal, eu tô aborrecido e tal. Quando passou uns 2, 3 dias, aquilo já começou a me incomodar, né? Que era mentira, não era verdade. Fiz aquilo só para aproveitar do seguro, né? E eu falei assim: poxa, tá errado isso. E aí, para piorar, eu cheguei aqui domingo, né? Falei para vocês, né? O presbítero Bruno chega aqui falando: pô, nós fomos numa casa lá com o demônio, expulsa demônio daqui, dali, né? Nunca vi o presbítero falando com isso comigo, de expulsar demônio e tal. Aí naquele dia ele falou assim: pastor, vamos lá. Falei: ih, rapaz, já lembrei da mentira. Falei: meu Deus do céu, não é possível, nunca caiu um demônio. Aí o demônio caiu aquele dia. Falei: cara, aí eu fiquei assim pensando: meu Deus do céu, o diabo vai falar lá. O diabo ele inventa mentira, que se ele tiver na mão dele, ele vai acabar com a minha vida. Ele falou: pastor, você? Pastor, tem aquele carro lá, pastor, né? E eu ia já expulsar o demônio com medo, né, do demônio, então já ia dar errado. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou lá expulsar o demônio, cara? Eu falei mentira lá, e pastor, meu Deus, fiquei atribulado. Aí eu orei a Deus, tal, conserta a tua vida, é melhor um pouco com Deus, tal. Então tem o discernimento, sabedoria, o temor de Deus. Fui lá, então, né, tive discernimento, demônio da mentira, tal, beleza, bacana. E aí Deus falou comigo: conserta, coloca a casa em ordem, beleza, não é isso? Aí eu fui lá. Aí quando eu fui lá, eu falei: não, é tudo mentira, tira tudo, tal. Ó, falta de conhecimento. Eu não li o contrato. Quem estava no contrato? Que tivesse uma outra pessoa dirigindo, que tivesse também carteira, também cobriria. Olha o problema que eu arrumei. Aí eu falei: não, foi um engano. Aí o seguro não perdeu tempo. Não, meu irmão, mas tu escreveu no Brat que você, isso é mentira, uma fraude e tal. Me queimaram. E eu tinha assinado o papel, né? Livre, espontânea vontade, que aquilo ali foi eu que fiz, foi um erro, tal. Então o seguro não perdeu tempo, cancelou, tal, deu perda total e falou que eu estou abrindo mão de tudo. Então assim, eu tive a sabedoria, eu tive o temor, eu tive o respeito, mas eu não tive prudência. E foi pela falta de conhecimento. Então, o que a psicologia, o que a galera chegou à conclusão agora? Que você tem que sempre duvidar de tudo, critique para depois você determinar. Você não pode ficar aceitando tudo que manda para você, porque quando a gente está no altar, ou alguém está ensinando, um professor, seja um pregador, pastor, padre, seja lá o que for, a impressão que se dá é que eu estou com a verdade absoluta. Falou, é o formador de opinião, correto? Mas quem te garante que eu estou certo? Olha só que interessante. E aí eu lembro dos crentes de Bereia, de Atos capítulo 17, que a Bíblia diz que os apóstolos pregavam e eles anotavam tudo que os apóstolos pregavam para depois ir conferir nas Santas Escrituras. Cara, olha que poder tremendo do conhecimento. Olha só, tudo isso porque a pessoa lê muito. Isso tem vários benefícios, vários que eu anotei do médico de tudo, mas perdi tudo. Mas o benefício que traz da pessoa que lê muito é maravilhoso. É um desenvolvimento, é um raciocínio, é uma inteligência tremenda. Tudo pega rápido, tudo é fácil para a pessoa que lê muito. Então hoje, o jejum, a oração e a palavra, a ciência, a medicina, a psicologia, tudo, eles reconhecem que tudo isso faz muito bem ao ser humano. Então por isso que eu deixei a palavra aqui, ó. E Deus sempre mandou fazer isso. Deus sempre mandou fazer isso, mas ninguém entendia.
Porque nesse caso aqui, nessa passagem aqui, a filha de Jairo morreu. E é uma palavra que nós, né, temos um ditado aí popular: para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. E aqui Deus vai operar uma ressurreição. Aí, meu irmão, milagre é aquilo quando medicina, psicologia, tal, já ninguém explica mais nada. Aí entra o milagre. Por isso que é uma diferença da cura do milagre. A cura é aquilo que, do genipapo, tanto a medicina pode trazer a cura, uma cirurgia, uma operação, um remédio, isso é uma cura. Como pode orar aqui também e ser curado. Ia fazer uma operação e ia ser curado, mas orou aqui também foi curado. Eu fui curado do fígado, né? E não foi nem pela minha oração, não, pela oração das irmãs, né? Já fui no hospital, passava mal e já estava caindo de dores, sofrendo. A irmã Silvana, né, me levou com o diácono Edmilson lá na diaconisa Silvana, lá para fazer uma ultra, né? E aí detectou gordura no fígado. E um falava que era pedra na vesícula, outro falava que era coluna, outro falava passa ressonância. Meu irmão, me condenaram de tudo, até de cãibra. Deve ser uma cãibra aqui no negócio. E era pedra na vesícula, rins, um montão de coisa. Ninguém achava nada. E era gordura no fígado. Quando não teve mais jeito, eu orei, pedi. A minha cura, eu quero muito que você entenda isso, a minha cura estava na oração de uma irmã. Era uma quarta-feira de consagração, como aqui tem terça-feira, lá tem a quarta-feira. Eu cheguei já na quarta-feira à noite, ao meio da consagração aí, pô, tô aguentando mais não, vai perder o pastor, que eu fui pro médico, tudo um negócio, a gordura no fígado, atacou, crise, não sei o que deu. Quando elas botaram a mão que começaram a orar, eu senti pegar o fogo, aquela coisa de pegando fogo só aqui, né? Então eu senti que Deus cicatrizou aqui. Aí a medicina já não explica mais nada, porque milagre, aí não tem jeito, milagre só Deus para fazer, e Deus quer nos usar para operar os seus milagres. Então, se nós somente crermos no Senhor, se nós fizermos propósito de jejum, de oração, se você não tem força para orar, jejue. Não tem força para ler a escritura, jejue. Jejum vai fazer bem para você, vai trazer um bem-estar para você. E lá em Caxias, todo mundo lá, os irmãos, todo dia vai ter jejuando 24 horas, de 6 horas da tarde a 6 horas da tarde do outro dia, só na água. E você vai ver a melhoria que vai causar o seu corpo. E se você ainda não entra num propósito com Deus, cara, isso é tremendo. E depois você puder ir aumentando para 2, para 3. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que eu vim desse meio, sei o que eu estou falando. Você começa a ficar tão sensível à voz de Deus, aos milagres, às maravilhas, que você vai pensar muitas vezes que é coisa da sua cabeça. E Deus começa a falar a vida das pessoas. E Deus começa, você ter que entregar uma coisa para você orar por uma pessoa, e daqui a pouco a pessoa chega naquele dia que você orou aqui, eu liguei para ela naquela hora, ela estava sendo curada lá. E aí você vai começar a ver as maravilhas, o milagre. E presta atenção, todos têm acesso à graça que foi manifesta a todos que lhe obedecem. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Essas pessoas que são usadas muito no milagre, na maravilha, porque elas se colocaram à disposição de Deus. Não é porque elas são melhores não, mas eu tenho certeza que elas oram mais do que você, jejuam mais do que você, examinam mais a escritura. Gente, abre os seus ouvidos agora do Espírito. Eu conheço gente que não vale nada e é usadão em cura, mas jejua muito, ora muito. Pastor, como é isso, pastor? Meu filho, a igreja lota, dinheiro entra, muito milagre, muita maravilha, tem muito dinheiro, é muita gente. Só para você ter noção de só aqui, só vou falar Você chega com uma pessoa, que já aconteceu vários casos lá. Você chega com uma pessoa, teu filho, ele é cego e surdo, teu dinheiro, medicina, nada cura, você é milionário, nada teve jeito. E aí chega o profeta, fala assim: Deus vai curar ele agora, vai falar e vai ver. E aí o teu filho olha para você: pai, eu estou te vendo, falando, ouvindo, te vendo. Meu irmão, o que pedir tu dá. E se falar que foi Deus, então, agora presta atenção aqui, essa vaidade. Jesus falou em Mateus 7:22: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios, eu profetizei em teu nome, e eu realizei muitos milagres. E direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós
que praticais a iniquidade. Injustiça. O cara fazia aquilo, mas não era para Deus, era para ele, para a glória dele. Conheço um monte. Paulo, na época de Paulo já vivia isso. Em Filipenses, no capítulo 3, verso 3 em diante, ele falou: muitos levam o evangelho por contenda, para aumentar as aflições nas minhas prisões. Mas do que me importa? Seja mentira, seja em verdade, o que importa é que o nome de Jesus seja anunciado. Isso eu me regozijo e sempre me regozijarei. Na época de Paulo já tinha esses mercenários. Isso acontece, porque às vezes o cara é mercenário, mas o cara é eloquente, o cara ganha multidões, e aquelas multidões são convertidas de verdade, porque a tua salvação não depende da minha fé, a tua salvação não depende do pastor. Pastor é um cargo, é um ministério que Deus nos chamou para exercer. Agora eu posso ser um mercenário sem não saber, eu posso ser um pedófilo, eu posso ser um bandido, eu posso ser... Agora o que vai ser julgado é a palavra, a não ser que o pecado seja revelado. Se o pecado é revelado, tem que excluir, tem que colocar mesmo no banco, excluir, não tem mais. Mas se não sabe, fica com a palavra que foi dita, porque tem homem de Deus aí falando besteira, e tem mercenário falando as coisas de Deus, porque a palavra não é minha, está entendendo? Você precisa entender que você não pode ter uma mente, por isso que Paulo está falando, ter a mente de Cristo, porque você acha que para você orar pelo enfermo, você tem que estar bem, você orar pelo que está mal, você tem que estar bem. E não é isso, não. A Bíblia nunca ensinou isso. Eu posso orar por você e você ser curado, e eu orar por mim e eu não ser curado. Por quê? Porque o poder não é meu, o poder é dele. Você pode estar doente e você vai orar pelo doente, ele vai ser curado, e você vai orar por você e você não vai ser curado. Por que Deus faz isso? Para que você seja sempre dependente de Deus e das orações dos irmãos. Por isso que Paulo, onde passava, irmão, ora por mim. Paulo, hein? Jesus falando com ele, igual você está ouvindo minha voz. Jesus falava com Paulo assim: Paulo, vai para tal lugar. Paulo, eu vou te usar lá. Paulo, deixa que eu vou guardar tudo. Paulo precisava de oração? Jesus precisava de oração? Aquilo é protocolo. É mostrando que, ó, depende um do outro. Quem sabe o meu milagre está na sua oração. Por isso a Bíblia diz: orai um pelos... Rapaz, talvez eu esteja de pé pelas suas orações. Que todo mundo que ora sempre bota o pastor, né? Amém, igreja? Amém. Obrigado, Senhor. Fiz a pergunta com medo terrível. Mas graças a Deus, todas as suas orações eu estou lá. E deve ser por isso que Deus tem mantido de pé. Estava vindo com o Johnny e falei: Johnny, foco alvo. Se eu for parar para ver filho, se eu vou parar para ver a doença, se eu vou parar para ver o problema, a dificuldade, eu vou parar. Meu irmão, para o alvo. Prossigo para o alvo. Se eu quiser crescer, eu tenho que olhar para o alvo. Paulo falou isso aos Filipenses 3: e esqueceram-me das coisas que para trás ficam, e prosseguindo para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém, igreja do Senhor? Que você ore, que você jejue, que você leia as Escrituras. Amém, igreja? A gente vai encerrar. Que você entre nesse jejum, irmão. Pastor, eu quero sentir o poder de Deus. Jejum. Entre no jejum. Pastor, eu quero ouvir um louvor e chorar. Pastor, eu quero quando eu abrir a boca, a glória já desce. Jejue pela sua vida espiritual, e com propósito. Ajoelha lá, fala: Senhor, eu quero esse jejum aqui para santificar minha vida. Fala com Deus. Tem que falar? Tem que falar o que é, pastor? Deus não sabe de tudo? Ele sabe de tudo e você não sabe de nada. Então você tem que crer somente. Jesus pergunta para o cego: quer que eu te faça? Pergunta para o paralítico: quer que eu te faça? Porque tem que falar, é protocolo. Você tem que pedir. Você vai até Cristo, você fala. Então o que você quer? Pastor, eu quero um avivamento na minha vida. Depende de você, cara, não depende de Deus, não. Deus quer avivar, Deus quer salvar todos. E por que todos não serão salvos? Porque o homem fez a escolha, não quis servir, não quis obedecer, e aí foi condenado. Então, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. E essa palavra não é só para a pessoa se converter, não, irmão. Essa palavra é para você obedecer, mesmo sendo crente há 50 anos. Faça essa prova com Deus. Entre num propósito de jejum na água mesmo. Mas faça 24, depois faça 48, faça 36. Meu irmão, você vai começar a ver poder para todo lugar. E Deus vai começar a te usar, vai falar diretamente com você. Você vai chorar igual criança. E aí, meu irmãozinho, ninguém te segura. E depois que você tem essa experiência com Deus,
de milagre, de expulsar demônio, de revelação, de profecia. Meu irmão, tu nunca mais quer parar. Isso só depende de você. Crer somente. Amém. Só obedecer. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, a gente vai estar encerrando.